Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Vamos fazer uma oração e vamos pedir que o Senhor nos abençoe? Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos dá o conhecimento da Tua pessoa. Que o Senhor nos ajude a crescer mais e mais espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, estamos iniciando hoje mais uma unidade. A unidade sobre o pecado. Sobre os estudos do breve catecismo. É a unidade 5. Vamos relembrar a nossa pergunta anterior? Pergunta 28. Adão cumpriu o pacto da vida? E a resposta foi: não, ele pecou contra Deus. Vamos ler os textos de hoje? Romanos 5,12. Diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Também o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Crianças, então hoje estamos iniciando a unidade 5 sobre o pecado. E a nossa pergunta de hoje, a pergunta 29, diz: o que é o pecado? E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei. Nesta nova unidade, vamos aprender sobre o que atrapalhou o mundo maravilhoso e perfeito de Deus. Este mundo já não é mais o mesmo. Ele ficou doente. E nós vamos entender no nosso estudo por que disso. Na aliança com Deus, como já falamos, naquele relacionamento pactual com Deus, o homem Adão, ele estava representando toda a humanidade, todas as pessoas do mundo. Ele era o representante. Ele era meu representante e teu representante. E ele, assim como Eva, foram feitos por Deus, à imagem e semelhança de Deus, e eles eram felizes e santos. Neste pacto, criança, neste relacionamento de Adão com Deus, tinha uma condição. Vocês se lembram? Já falamos aqui nas nossas aulas. Qual era essa condição? Deixa eu ouvir. A obediência perfeita. Deus esperava de Adão a obediência perfeita. Esta era a condição da aliança de Deus com Adão. E Adão era capaz de obedecer perfeitamente a Deus? Vocês se lembram? Sim, ele era capaz. Deus o fez capaz de pecar ou não pecar, de ser obediente. E ele tinha o livre-arbítrio, que era a escolha de pecar ou não pecar contra Deus. Se eles obedecessem, eles teriam a vida eterna com Deus. Viveriam para sempre unidos com Deus. Então, será que Adão cumpriu o pacto da vida, ou o pacto das obras, como chamamos, que ele teria que obedecer? Essa é a obra que ele teria que fazer, obediência. Será que ele cumpriu? Não. Ele não cumpriu o pacto. E o mundo assim ficou doente com essa atitude de Adão. Ele não cumpriu e pecou contra Deus.
E isso, crianças, trouxe tristeza ao seu coração. Trouxe a morte. Lembram? Falamos da morte física, espiritual e eterna. Eles iriam sentir a separação do Criador. Foi ali no Jardim do Éden que Deus colocou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu a ordem para eles não comerem daquela árvore. Era um teste que Deus estava fazendo da obediência a Adão e a Eva. E foi ali que surgiu, no Jardim do Éden, na árvore do conhecimento do bem e do mal, surgiu aquela serpente que começou a conversar com Eva e falar e tentar e seduzir Eva para comer do fruto, o fruto proibido. O fruto que a gente não sabe qual é, mas a Bíblia não registra qual é esse fruto. Mas a Eva deu ouvidos para aquela tentação da serpente e eles comeram do fruto proibido. A serpente, crianças, era o próprio inimigo de Deus. Eva caiu na tentação e isso veio trazer tristeza aos seus corações, ao coração de Adão e de Eva. Eles transgrediram a lei do Senhor, a ordem de Deus. Isto é pecado. Eles transgrediram. Eles não foram de acordo na conformidade da vontade de Deus. Faltou conformidade, aceitação da vontade de Deus. Eles sentiram a separação entre Deus e eles. E eles logo mais eles iriam sentir o peso da morte, porque o salário do pecado é a morte. O texto que lemos, crianças, responde à nossa pergunta. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus, a lei do Senhor. Pecado é a transgressão da lei. Eles não cumpriram, eles transgrediram a lei de Deus, a ordem do Senhor. E o texto que lemos também, Romanos 5,12, fala isso, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens. Por isso, todos pecaram, eu e você, nascemos em pecado, porque o pecado passou para todos nós, através de um homem, Adão. Adão e Eva comeram do fruto, e assim entrou o primeiro pecado no mundo, o pecado chamado original, que é a desobediência a Deus. Adão foi responsável, ele foi tentado e caiu em tentação, pela palavra da serpente, que era o próprio diabo. E qual era a punição? Vocês lembram qual era a punição que eles teriam? Isso, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto está em Romanos 6, versículo 23. Então, crianças, o que é pecado? Pecado é a falta de conformidade ou a transgressão da lei de Deus. Deus havia dado uma ordem a Adão e Eva, e eles não cumpriram, eles desobedeceram, transgrediram essa ordem. E Deus é aquele que nos dá referência de tudo que é certo na nossa vida. Tudo aquilo que é pecado vai contra a vontade de Deus. Se eu e você vamos contra a vontade de Deus, nós pecamos. Porque o pecado já está em nós. A nossa natureza é pecaminosa. Pecado é a falta de conformidade da lei de Deus. É eu e você não aceitarmos a vontade de Deus,
a direção de Deus para a nossa vida, eu não aceitar o que o Criador, o meu Criador Supremo, quer para mim, quer para você. Pecado, crianças, é errarmos o alvo. Quando a gente erra o alvo, a gente peca contra Deus. A gente não faz aquilo que Ele quer que façamos. Pecado é errar o alvo estabelecido pelo Criador. Crianças, até hoje o pecado está em nosso meio. Como eu falei, nós temos a nossa natureza pecaminosa. E isso atingiu todas as pessoas, atingiu o mundo de Deus. Mas hoje, nós, eu e você, nós temos a palavra de Deus que vai nos mostrar a sua lei, as suas ordens, para entendermos a santa vontade de Deus, o que Ele tem para mim e para você. A princípio, éramos escravos do pecado, mortos, sem reação alguma para nos voltarmos a Deus. Porém, em Cristo, nós entendemos que podemos ter o perdão dos nossos pecados, porque Cristo, Ele pagou o salário do pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. Cristo pagou com a sua morte na cruz o salário do pecado. E através de Cristo nós temos a nossa reconciliação com o nosso Criador, que é Deus. Jesus Cristo se entregou por nós, mas hoje Ele está vivo. E se eu e você crermos, nós somos libertos do pecado e temos essa nova comunhão, conexão com Deus. Crianças, quando a tentação bater na porta do seu coração, diga não, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus. E olha, quando caímos em pecado e cremos que Cristo já pagou o preço por nós, nós devemos nos achegar a Ele e pedir perdão e nos arrependermos, termos tristeza pelo nosso pecado. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque Cristo pagou o preço, o salário do pecado. E através de Jesus Cristo, nós podemos ter uma nova comunhão com o Senhor, vivermos uma nova aliança com Deus e assim caminharmos em vitória, vitória sobre os nossos pecados. Nos ajude a não cair na tentação, nos ajude a não pecar contra o Senhor, que possamos sempre acertar o alvo, que é a vontade de Deus. Em nome de Jesus que oramos, amém. Então, crianças, está respondida a nossa pergunta. O que é pecado? Pecado é a falta de conformidade ou a transgressão da lei. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Tchau! Meus irmãos, muito bom dia. Estamos juntos para mais uma escola dominical. E nesse domingo nós vamos estudar mais uma carta do apóstolo João. João, nessa sua segunda epístola, ela nos traz uma mensagem para nos agarrarmos à verdade. Em tempos de relativismo, em tempos de cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua própria vontade, nós vamos analisar, juntamente com o apóstolo, o que é a verdadeira espiritualidade, o que é realmente a verdade. Então, vamos dar início, nesse momento, então, a esse nosso pequeno estudo.
Nos tempos do apóstolo João, o cristianismo cresceu com o trabalho de casa em casa. É aquela sementinha que foi plantada em cada lar. No livro de Atos, há diversas passagens que nos mostram como isso era feito. Lá em Atos 5:42, nos fala o seguinte: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Mas, infelizmente, também os falsos mestres tentavam influenciar os lares cristãos com os seus ensinos falsos, os seus ensinos heréticos. De igual modo, eles iam também de casa em casa utilizando o mesmo processo que os apóstolos e os discípulos faziam. E essa carta de 2 João foi escrita para uma congregação de cristãos que se reuniam numa casa. E nós vemos que, relatado através do Novo Testamento, nós temos diversas igrejas que começaram nas casas. Nós temos igreja na casa de Epêneto, na casa de Ninfa, Áfia, Arquipo e os mais conhecidos, Priscila e Áquila. Então, nós vemos que a igreja nascente, ela se originou nas casas dos novos cristãos, né? E elas eram comunidades que tinham aproximadamente 100, 120, às vezes um pouco mais, membros. E variava e dependia muito do tamanho da residência que recebia essa congregação. Então, por isso que nós temos, em média, esses números que eu acabei de citar. E o objetivo de João foi encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé e na verdade, não permitindo que o falso ensino se espalhasse, se disseminasse pelos lares dos irmãos. Segundo João 1,10 nos fala o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, isto é, a verdadeira doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Essa carta de João, então, ela é conhecida por causa da sua brevidade e dos seus ricos detalhes. O seu estudo hoje é importante para motivar aqueles que andam na verdade. Vamos verificar alguns pontos, então. O primeiro deles, conhecendo a verdade. Segundo João 1, capítulo 1, versículos 1 e 2, nos fala o seguinte: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. 3 pontos muito importantes nesse pequeno trecho. Vamos lá. Quais são eles? O remetente. O remetente, o apóstolo João, se apresenta como o autor ou remetente da carta. Ele se identifica como o presbítero. A palavra presbítero significa ancião ou aquele que é mais velho. Trata-se de um termo bíblico bastante conhecido entre os apóstolos. Paulo plantava a igreja e elegia presbíteros em cada uma dessas igrejas que ele plantava. Atos 14:23 nos diz o seguinte: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, Atos nos mostra nesse versículo aqui o processo. A igreja plantada, a igreja organizada, a eleição dos presbíteros. E nos fala também acerca do primeiro concílio da igreja primitiva, onde ela reuniu apóstolos e presbíteros. Concílio, uma reunião de diversos conselhos. Atos 15:6
nos retrata esse episódio que fala assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Questões teológicas, questões que eram levadas a debate. Então se reunia o concílio, o conselho, ou o presbitério, ou o sínodo, para que essa questão fosse examinada. Há qualificações espirituais para alguém ser eleito e ordenado presbítero. Então nós temos aqueles textos bastante conhecidos lá em 1 Timóteo e também em Tito. 1 Timóteo nos fala o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, o presbítero, até o diácono, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, isto é, novo na fé, para suceder que se ensoberbeça e incorra em condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, meus amados, cada igreja local possuía um conselho de anciãos ou presbíteros, os quais se dividiam entre o trabalho de governar e de ensinar. E os presbíteros eram também homens de oração. João, portanto, se apresenta como o presbítero, prática comum entre os apóstolos, como, por exemplo, Pedro, que nós estudamos há pouco tempo atrás. Ele inicia lá no primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, o versículo dizendo o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Então nós vemos aqui como eles se auto-intitulavam, os presbíteros. Os destinatários desta carta de João. Os destinatários são a senhora eleita e aos seus filhos. A senhora eleita refere-se a uma igreja local, conhecida por João, sendo os seus filhos os membros individuais que dela participavam. O presbítero Pedro usou o termo semelhante, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 13, que nos fala o seguinte: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Ele se refere aqui a Babilônia, mas na realidade ele está escrevendo de Roma. Ele chamava Roma de Babilônia, cidade com seus muitos pecados, suas muitas falhas e coisas erradas. Então ele se refere a Roma como a Babilônia. E ele não estava falando, Pedro aqui não estava falando acerca da sua esposa, mas usou o termo feminino para descrever a igreja de Cristo. João 3,29 nos fala o seguinte: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então nós temos a igreja sendo retratada como a esposa, a noiva, e essas menções se fazem em diversas passagens do Novo Testamento, como lá em Apocalipse, por exemplo, 19, de 7 e 8, Apocalipse 22, 17 também. O mais interessante é a descrição que João faz da igreja. Ele nos fala o seguinte: a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também
todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A palavra verdade, ela aparece 3 vezes referindo-se à realidade divina, aquilo que é real, em última análise, o próprio Deus. Então nós temos 4 lições muito importantes aqui. Primeira delas, a verdade existe. Ela não é subjetiva, mas sim objetiva. Ela não é relativa, mas sim absoluta. Ela não é individual, mas sim universal. Ela não é abstrata, mas sim concreta. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. João 14,6 nos fala o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade. João 17,17 nos diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, não é a verdade minha, a verdade sua, de fulano, de cicrano, de beltrano. É a verdade, existe, e ela não é subjetiva, ela não é relativa, ela não é individual, ela não é abstrata. Ela é objetiva, absoluta, universal e pessoal. Deus, a Trindade, é a verdade. A verdade, ela pode ser conhecida. Ela não é inacessível, alguma coisa que ninguém pode alcançar. E vem até nós por meio da revelação pessoal de Jesus e a iluminação do Espírito Santo. O conhecimento da verdade produz o amor, nos dá acesso ao amor divino. O conhecimento e a permanência na verdade é algo eterno. A verdade estará conosco para sempre. Nós fomos introduzidos na verdade pela fé e devemos crescer no conhecimento da verdade. Segundo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos fala o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, esta é a nossa permanência na verdade. João saúda a igreja. Ele nos diz assim lá no versículo 3 do capítulo 1. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Aqui, João nos apresenta 2 aspectos da verdade: o acesso à verdade, temos acesso à verdade por meio da graça e da misericórdia de Deus. E o qual nos justificou por meio de Jesus e nos deu a paz. Meus amados, a salvação é pela graça. Só podemos ter acesso à salvação porque Deus decidiu se auto-revelar, se mostrar. Em Mateus 11, 27, nos diz o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então nós temos aqui a revelação do Pai através do Filho. Segundo ponto, a fonte da verdade. Da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. A fonte dessa graça, misericórdia e paz é o próprio Deus. João associa a pessoa de Jesus com a pessoa de Deus
com o objetivo de reafirmar a divindade de Jesus. Então, João 10,30 nos fala o seguinte: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus nos trouxe a graça e a verdade. E João 1,17 nos diz o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meus amados, então nós vamos ver agora como nós devemos andar na verdade. O que significa isso? Andar na verdade. Vamos analisar com calma isso aqui. Após a introdução, João vai direto ao principal assunto da sua carta: andar na verdade. O que significa andar na verdade? Andar na verdade significa andar, viver, comportar-se de forma obediente a Deus e à sua palavra em todas as áreas da vida. Não é somente na igreja que nós vamos aparentar sermos crentes. Não é somente em casa que nós vamos ser crentes cristãos, mas no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no trânsito, em casa, todos os lugares em que nós estivermos, nós devemos andar na verdade, comportar-nos de maneira obediente a Deus e a sua palavra. Segundo João 1,4 nos diz o seguinte: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, João conheceu alguns membros daquela igreja e ficou extremamente alegre pelo que ele viu. Crentes que andavam em obediência ao Senhor. No versículo 4 do capítulo 1, nós temos o seguinte: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Sem dúvida, um motivo de grande alegria para Deus é ver os seus filhos obedecendo à sua vontade. Então, meus queridos, João pede: e agora, Senhora, referindo-se à igreja, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é o que andeis neste amor. Vamos esmiuçar um pouquinho mais esses dois versículos. Nós podemos extrair daqui 3 lições. Primeira delas, um mandamento: amemos uns aos outros. Trata-se de uma ordem antiga de Deus, extensiva a todos os seus filhos. E nós vemos isso desde lá de Levítico. E Levítico 19:18 nos fala o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amar uns aos outros não é uma opção. É uma ordem coletiva de Deus. Não é uma ordem para o José, para o João, uma ordem para o Cleomar, para o Fábio, para a Marlene, para a Mariana, para a Tânia. Não, é uma ordem coletiva, uma ordem para o povo de Deus. A definição do mandamento: o amor significa viver de acordo com os mandamentos do Pai. Observe que a ênfase de João é que os mandamentos são dados pelo Pai. Obediência, quando realizada numa relação de amor e afetividade, não é algo penoso. 1 João 5,3 nos fala o seguinte:
porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, meus queridos, quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, que nós obedecemos às ordens, às ordenanças do Senhor, e isto não é penoso, isso é bênção em nossa vida. Terceiro, a prática do mandamento. Andeis neste amor. Trata-se de um modo de vida. Amor e obediência são inseparáveis, porque quem ama, obedece. O amor cristão, portanto, é uma escolha. O amor cristão é uma escolha. Terceiro ponto. Nós conhecemos a verdade, nós andamos na verdade, e agora o apóstolo vai nos orientar para que nós permaneçamos na verdade. João faz um alerta à igreja quanto aos falsos mestres. Segundo João 1,7 nos diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, é o enganador e o anticristo. Nós vimos nas cartas do apóstolo Paulo e nos outros apóstolos também diversas admoestações e orientações acerca dos falsos ensinos. No caso, Paulo passou por diversas calúnias, desde afirmações que ele não era apóstolo, desde afirmações que ele enganava o povo, e aos demais apóstolos também, por diversas vezes, foram acusados injustamente. E aqui, os enganadores têm saído pelo mundo e não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Ora, Jesus Cristo, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Jesus Cristo, perfeitamente Deus, nasceu como homem, cresceu, cumpriu as suas ordenanças vindas do Pai, o seu ministério, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, se nós não acreditamos que Jesus Cristo não veio como homem, como carne, nós não acreditamos na nossa salvação. Se nós não acreditamos no mandato de Deus para que Jesus Cristo nascesse como homem, morresse como homem e ressuscitasse como homem, nós não podemos acreditar na nossa salvação. Então, meus queridos, 4 perguntas acerca desses enganadores. Quem são eles? Eles são enganadores ou pessoas que fazem outras pessoas cometerem atos errados. O ensino falso corrompe a mente e a conduta. Eles também são anticristos, ou pessoas que são contra ou querem ocupar o lugar de Cristo. Segundo, o que eles confessam? Eles confessam que Jesus não veio em carne e negam a humanidade de Jesus. Lá em 1 João 4, de 1 a 6, nos fala o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós
somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. De onde esses enganadores saíram? Eles saíram do nosso meio para o mundo fora. Eles são falsos cristãos, lobos disfarçados de ovelha. Percebam que, desde o início da igreja, já haviam lobos em pele de cordeiro. Hoje em dia, continua a mesma coisa. Lobos em pele de cordeiro saindo do meio da igreja para levar palavras de falsidade, levar o falso ensino àqueles que não conhecem a Deus. 1 João 2, 18 e 19 nos fala o seguinte: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, meus amados, isso foi Atos 20, 30 e 31. E lá em 1 João 2, 18 e 19, nos fala o seguinte: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Portanto, são lobos que saíram do meio do rebanho. Quantos são os enganadores? São muitos. Jesus disse que a seara do Senhor é grande e os trabalhadores enviados por Deus são poucos. João exorta aos irmãos a permanecer firmes na verdade ou fiéis às doutrinas fundamentais da fé cristã. Ele ordena: acautelai-vos, significa olhai, contemplai ou principalmente vigiai. Há 3 perigos que precisam ser vigiados. O primeiro deles, o perigo de perder aquilo que já se conquistou espiritualmente. 2 João 8 nos fala o seguinte: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O discurso do falso mestre é que ele está nos oferecendo algo novo que não temos, mas, na verdade, eles estão roubando a nossa fé. João desejava que os seus filhos na fé recebessem um completo galardão. Não percamos o que já conquistamos. Não nos deixemos enganar pelos falsos mestres. O perigo de ir além daquilo que é ensinado na Bíblia. Versículo 9 nos diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Portanto, ultrapassar o que ensina a Bíblia é tão perigoso quanto ficar aquém do ensino bíblico. Nem muito, nem pouco. É muito perigoso fazer acréscimos à palavra de Deus. Geralmente, os falsos mestres são avançados e inovadores, sempre induzindo os crentes a abrirem mão das doutrinas fundamentais. O terceiro ponto é o perigo de ser condescendente com os falsos mestres. O perigo de sermos bonzinhos, de aceitarmos, de sermos mansos com os falsos mestres. 2 João 1, 10 e 11 nos fala o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, isto é, a doutrina correta,
não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Vamos lá. Nesses tempos em que foram escritos essa carta de João, era cultural, era tradição, era um hábito as pessoas receberem outros em suas casas, receberem viajantes, receberem visitantes em suas casas. Então, João orienta aqui que todo cristão deve sim ser hospitaleiro, abrindo sua casa para os visitantes, mas bloqueando o acesso daqueles falsos mestres. Romanos 12:13 nos fala o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, nós tivemos, eu e minha família, diversos convites tão hospitaleiros que isso ficou guardado e marcado no meu coração. Pessoas que nos levavam para almoçar, para jantar, para passar o dia em casa, nos recebendo, nos dando o apoio que nós precisávamos quando chegamos aqui. E isso tudo é reflexo de seguir a palavra de Deus. Nós compartilhamos as necessidades, nós recebemos hospitalidade, mas João é muito enfático aqui. Não recebais os falsos mestres em suas casas. João proíbe os cristãos de serem hospitaleiros com os falsos mestres. Estudiosos da Bíblia nos trazem alguns motivos pelos quais João era tão inflexível sobre esse assunto. Ele não queria que qualquer filho de Deus desse ao falso mestre a impressão de que a sua doutrina falsa, doutrina herética, era aceitável. Ele não queria que o Filho de Deus fosse contaminado pelo contato e uma possível amizade com um falso mestre. João também não queria que se desse ao falso mestre munição para usar no próximo lugar onde ele parasse. João, então, meus amados, ele encerra a carta destacando a importância da comunhão e da alegria cristã. Os versículos 12 e 13 nos falam o seguinte: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, nós vemos aqui que é uma questão de tecnologia. No século I depois de Cristo, a tecnologia era papel e tinta. Hoje, a tecnologia são os recursos que nós estamos utilizando, como internet, telefone, enfim, televisão, tudo aquilo que está sendo utilizado para levar a palavra de Deus até os irmãos. E nós vemos que nada substitui o contato humano. A igreja é uma comunidade relacional. Nós precisamos desse contato, esse face a face, o abraço, o aperto de mão. E as relações, embora por um breve momento elas estejam sendo virtuais, mas é necessário que elas sejam presenciais. Então, meus amados, vamos orar, vamos primeiramente agradecer a Deus, porque Ele nos dá a possibilidade de utilizarmos a tecnologia para realizarmos o estudo da sua palavra, para estarmos juntos ainda que à distância, mas vamos orar para que cesse tão breve quanto seja a vontade do Senhor essa pandemia, para que nós tenhamos o nosso relacionamento, para que nós andemos na verdade, para que nós permaneçamos na verdade e nós tenhamos essa verdade nos envolvendo
e nos mantendo unidos e juntos presencialmente. E que, para tanto, Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando então esse nosso estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque pudemos estudar mais um pouco da Tua Palavra. Te agradecemos porque pudemos receber a palavra do apóstolo João e que essa palavra ela permaneça guardada em nossos corações, que ela nos fortaleça, que ela nos conduza e que através dela nós saibamos como conhecer a verdade, como andar na verdade, como permanecer na verdade. E que o Senhor nos oriente, nos guarde, nos proteja. Abençoe a Tua igreja, Pai Pai. Abençoe a cada irmão. Nos livra, meu Deus, dessa pandemia e nos fortaleça no Teu Santo Espírito. É o que nós te rogamos, mas, sobretudo, nós lhe agradecemos no nome santo e maravilhoso de Cristo Jesus. Amém.